Ancio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Roma amanheceu com um clima instável. Entre nuvens, chuvas e raios de sol, começou nesta terça-feira, 7 de maio, o conclave, que escolherá o novo sucessor de Pedro. A Capela Sistina foi oficialmente fechada no final da tarde e os 133 cardeais eleitores iniciaram a primeira votação, seguindo os ritos estabelecidos pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Logo cedo, às 10 da manhã, horário local, os cardeais participaram da missa Pro Eligendo Pontifice, celebrada na Basílica de São Pedro pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. A celebração aberta aos fiéis foi marcada por uma atmosfera de recolhimento e expectativa. Na homilia, o cardeal sublinhou a necessidade de que o novo Papa seja um homem de fé profunda, fidelidade ao Evangelho e sensibilidade pastoral. A Igreja precisa de um pastor segundo o coração de Cristo, resumindo o desejo que ecoa em toda a comunidade católica. Os requisitos fundamentais são, em primeiro lugar, adesão e respeito pela fé. A fidelidade que se exige qualquer eclesiástico, sobretudo do Papa, a mensagem de Nosso Senhor e a missão que a Igreja confia a cada um dos seus servos e que Nosso Senhor confiou a ela. Essa é a características, podemos dizer, os traços principais do Pontífice. Tudo mais que ele fizer pelo bem da Igreja, da missão da Igreja, aí sim ele está preenchendo esse perfil que é traçado não por nós, mas por Nosso Senhor Jesus Cristo. Às 16h30, horário de Brasília, os cardeais deixaram a Capela Paulina e seguiram em procissão até a Capela Sistina, entoando o hino tradicional Veni Creator Spiritus, pedindo a inspiração do Espírito Santo para a escolha que está por vir. Dentro da capela, sob o olhar austero do afresco do Juízo Final de Michelangelo, cada cardeal prestou juramento e sigilo absoluto sobre o processo. A partir deste momento, todo o trabalho se dá em absoluto recolhimento, sem contato com o exterior. Do lado de fora, a Praça São Pedro permanece cercada de olhares atentos e corações em oração, e ainda em clima de luto pelo falecimento do Papa Francisco. Francisco, ele sempre foi ele mesmo. Tive a oportunidade de estar várias vezes com ele, além das traduções através do Vatican News. Várias vezes estive com Francisco. Ele gostava de falar da vida, das coisas simples da vida, dos encontros que ele tinha. Os exemplos que ele utilizava lembravam muito o discurso de Jesus mesmo, né? Jesus, quando falava do céu, ele falava da terra. E ele dizia que não era possível compreender o céu sem compreender a terra. A palavra nos diz que não é possível amar a Deus sem amar o irmão. Então Francisco foi a encarnação realmente dessa comunicação direta, imediata. E isso fez com que Francisco se tornasse membro da nossa família, da nossa casa. Quantas pessoas, né, chegaram até mim, padre, eu adoraria que o Papa viesse tomar cafezinho em casa, não é? Então, Francisco, ele deixou toda a formalidade, todo o protocolo para estar próximo das pessoas. E me parece que a Igreja, ela compreendeu isso com Francisco, compreendeu essa necessidade. Esse é o grande legado de Francisco, que Francisco se fez um de nós, como nós, ao nosso lado, esteve ao nosso lado em todo o tempo. Nós podemos lembrar, por exemplo, do Papa durante a pandemia, nesta praça vazia, caminhando, nós naquele momento até de desesperança, desesperados com as mortes, o que será de nós, o que será do futuro da humanidade. Nunca tínhamos visto algo assim na história. Existiam epidemias, mas pandemias não conhecíamos. E de repente ele vem com a sua proximidade, faz a gente sentar no sofá, que era a única coisa que a gente tinha, a televisão, olhar para ele, rezar e abrir o coração para a esperança. Esse é Francisco, que abriu o nosso coração e a Igreja para a esperança. E é muito significativo que ele tenha se encontrado com o Pai justamente na Páscoa e durante o Jubileu da Esperança. Ele abriu para nós a porta da esperança.
Jornalistas de todo o mundo acompanham cada detalhe da movimentação do Vaticano. A Praça São Pedro foi tomada por profissionais de comunicação que, em tempo real, levaram ao mundo as atualizações deste momento histórico. Embora em menor número do que em conclaves anteriores, os fiéis permaneceram em oração silenciosa. Entre eles, religiosos, sacerdotes e freiras também marcaram presença, tornando-se referência espiritual para os peregrinos ali reunidos. Não há grandes aglomerações. O que se vê são olhares voltados para a chaminé da Capela Sistina. Um silêncio expectante que reflete o anseio profundo de um povo que aguarda com fé o rosto de seu novo líder. Na verdade, é o que todo o conclave deve prestar atenção. Olhar a igreja, o que está acontecendo, o que pode melhorar, os desafios que ela tem que enfrentar e, principalmente, eu acho que esta é a marca deste conclave, é olhar o mundo. O mundo está conturbado, guerra para todos os lados, as pessoas não se entendem, a polarização em muitos países, em tantos lugares. Eu acho que o Papa não vai resolver isso, é claro, mas tem que ser um Papa que vive esta realidade, como nós estamos vivendo, como a igreja está vivendo, como cristãos e católicos. A gente precisa de uma palavra que nos ilumine neste momento conturbado da história humana. Para resolver o problema para fora da igreja, ou seja, o problema dos conflitos mundiais, aí nós teríamos um diplomata, porque o conflito, ele entra dentro da igreja também, nós sabemos disso, e por isso uma diplomacia religiosa, evangélica, é muito importante neste momento. Em primeiro lugar, a característica fundamental que a gente precisa, de modo especial neste conclave, mas de todos os papas, mas neste conclave de modo especial, que seja um Papa santo, um homem com intimidade com Deus, pela oração e por tudo. Eu acho que mais do que ninguém, mais do que nunca, nós precisamos de um Papa santo. Já estamos quase no fim deste dia aqui em Roma e as pessoas esperam a fumaça que vai sair da chaminé que está acima, que está sobre a Capela Sistina. Jornalistas do mundo inteiro estão aqui na expectativa, o povo está esperando, estão aqui desejosos de ver a resposta que teremos para o dia de hoje. Este dia que foi repleto de oração, um dia que dá início a esse momento forte do conclave e onde os olhos do mundo se voltam para a Igreja de Roma. A primeira votação aconteceu ainda nesta terça, mas como esperado, não resultou em eleição. A fumaça preta, que indica que o Papa ainda não foi eleito, demorou mais tempo para aparecer no primeiro dia deste conclave do que nas votações anteriores de 2005 e 2013. O mundo agora aguarda o desenrolar dos próximos dias, com 2 votações pela manhã e 2 à tarde, até que se atinja a maioria de 2/3, conforme determina o regulamento. Enquanto os cardeais rezam e discernem, milhões de católicos nos 5 continentes unem-se em oração. O conclave começou. O silêncio da Capela Sistina guarda neste momento o segredo mais esperado do mundo católico. E quando a fumaça branca surgir, a Praça São Pedro e a igreja inteira voltarão a ouvir a frase que atravessa os séculos: Habemus Papa.